Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio. Estamos aqui mais uma vez para um Pode Isso, com um tema extremamente importante para falar com vocês, que é o direito sucessório. Ou seja, para onde vão os bens depois que a pessoa vem a falecer, depois que ela parte dessa para melhor. Temos aqui comigo 5 convidados ilustres do curso de Direito do 7º período da Univale. Eu vou pedir que vocês se apresentem. Aline, Daniel, Bárbara, Isadora, Kátia. Então, gente, a dinâmica que a gente selecionou é que vocês nos encaminharam pelas redes sociais e com isso a gente vai poder explanar sobre o tema aqui em questão. Vamos para a primeira, então. A Letícia Silva, do Rio de Janeiro, enviou para a gente a seguinte dúvida. A herança só pode ser realizada caso o falecido tenha deixado testamento? Interessante essa, hein, galera? Começamos com tudo. E quem vai responder isso pra gente é a Aline. Então fala aí, Aline, pode isso ou não pode? Então, Letícia, nesse caso, a lei não obriga que tenha o testamento, a figura do testamento, para que a transferência desses bens, desses direitos, dessas obrigações do falecido ocorra. Tá? Então, é muito importante ressaltar que no direito sucessório existe um princípio que se chama sesine. E ele garante que assim que a pessoa falece, ocorra a transferência, né, desses bens, dessas obrigações, desses direitos. Tá bom? E o que precisa ser feito, na verdade, Letícia, é que para efetivação dessa, né, transferência, ela precisa que seja formalizada, né? Ou por via judicial ou por via extrajudicial, tá bom? E aí cada uma dessas vias tem os seus elementos específicos, tá certo? Que a gente vai destrinchar daqui a pouco. A lei também, ela garante aí os herdeiros necessários, né? Que são os filhos, os netos, os pais, os avós, a companheira, o companheiro, que eles tenham acesso a essa herança, independentemente se o falecido ele deixou ou não um testamento, né? Até porque no Brasil a gente não tem essa cultura de pensar no pós-morte, de deixar um testamento, né? É muito raro, a gente só vê normalmente mesmo na mídia, tá certo? Bacana, Aline. Então, com ou sem testamento, a transferência vai acontecer? Exatamente. Com ou sem a figura do testamento, essa transferência ela vai ocorrer, tá bom? Nós selecionamos mais uma pergunta, só que dessa vez é do Ivan Martins, de lá de Roraima. Ele perguntou o seguinte: meu pai faleceu e ainda não sei o que fazer judicialmente em relação aos seus bens. Qual o passo a passo a ser seguido? Isadora, eu queria que você explicasse pra gente como que vai ocorrer, então, essa formalização, né, da transferência dos bens. Então, Ivan, a primeira coisa que deve se fazer é buscar a orientação de um advogado justamente para decidir aquilo que a Aline falou, que é se essa partilha e transferência de bens vai ocorrer extrajudicialmente ou judicialmente. Depois que for decidido isso, a gente vai saber como vai ser realizado o inventário, que é justamente o levantamento desses bens. Dependendo da via que for escolhida, extrajudicial ou judicial, que vai ser no cartório, o extrajudicial e o judicial com despacho do juiz mesmo, seguindo o processo igual ele é seguido comumente, aí vai ter a partilha desses bens. É muito importante ressaltar que, desde o início, desde quando falece uma pessoa, a figura do advogado é muito importante, tanto para a família como para os herdeiros em si, se resguardarem, né? Porque tem muitas taxas, prazos, alguns detalhes muito importantes nesse processo que, quando observados diretamente, garantem um sucesso ali para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Entendi. Então, no caso, Isadora, essa figura do advogado ela é de suma importância para que ocorra, de fato, os ditames da lei, correto? Sim, Aline, com certeza. Até porque, como eu falei, o processo em si ele exige um conhecimento jurídico, né? A gente está pegando algo que era de outra pessoa e transferindo para outra. Então, assim, o conhecimento técnico do advogado ele é de extrema importância para que tudo ocorra da melhor forma. Excelente explicação, Isadora. E temos mais uma pergunta aqui, dessa vez quem enviou foi a Ludmila Pereira, de Santa Catarina. É possível herdar dívidas do falecido? Quem vai nos esclarecer sobre isso é a Kátia. E aí, Kátia, é possível ou não herdar dívidas? Não é possível, Ludmila. Quem responde por essas dívidas são os bens deixados pelo falecido.
Esses bens, eles são denominados, conhecidos como espólio. São as dívidas deixadas pelo falecido em vida e aquelas que advierem no decorrer do inventário. Mas no caso de valores a receber, referentes a processos judiciais, por exemplo, a ação trabalhista, a ação indenizatória, mesmo após a morte do autor, eles serão recebidos? Sim, esse sim, a lei assegura. Bárbara, uma outra dúvida é de Joana Oliveira, do Acre. Vivo em união estável, meu cônjuge faleceu. Eu tenho algum direito sobre os bens deixados por ele? Então, sim, Joana, atualmente o judiciário não deu uma diferenciação entre o casamento e a união estável. Podemos dizer, inclusive, que essa diferenciação ela é mínima, inexistente. Assim, os companheiros, ou seja, aqueles que vivem em união estável, poderão sim ter direito à partilha dos bens, desde que comprovada o fato dessa união estável. O pessoal hoje tem muita dúvida, né, do que é melhor oficializar, se é a união estável ou se é o casamento. Por conta dessa diferenciação mínima, você acha que não tem muita importância nos direitos sucessórios? Então, Daniel, isso mesmo. Hoje em dia, os dois modelos eles são equivalentes entre si no que refere à garantia da partilha dos bens. O que vai impactar é o tipo de regime escolhido entre o casal. Agora vamos para mais uma pergunta, dessa vez enviada pelo Domingos Aparecido, do Distrito Federal. Se eu me casar com separação total ou convencional de bens, tenho direito a receber herança? Fala pra gente, Júlio, tem ou não tem direito? Essa pergunta já adentra no que você acabou de responder, né, Bárbara? Mas para a gente conseguir responder essa questão, a gente tem que entender como que o regime de bens irá impactar nos bens do casal. A gente sabe que o regime de bens ele vai qualificar em dois tipos os bens do casal por direito sucessório, ou seja, os bens comuns e os bens particulares. Então é o regime que vai conseguir nortear esse caminho e delimitar quais serão os bens comuns e quais serão os bens particulares. Por que eu preciso saber disso? Porque se houver bens comuns, a cônjuge sobrevivente, né, na realidade, ela será meeira. Nos bens particulares, ela será herdeira. Então, respondendo à questão, na separação total convencional, que é feita por pacto, né, e as pessoas decidem ali que irão pactuar através desse regime, existe somente bens particulares, ou seja, em vida, aquilo que é patrimônio de cada um será individualizado. Mas, após a morte, esse bem, ele se transmite também a cônjuge sobrevivente. Por quê? Ela tem direito à herança. Ela não é meeira porque ela não tem metade do patrimônio. Mas ela é herdeira porque ela era casada e por mais que seja no regime da separação, que tem uma aplicação para o divórcio, a gente distancia dela nesse momento, porque para o direito sucessório ela tem direito. Inclusive, o código ainda prevê que tem que ser resguardado 1/4 no caso de depender dos herdeiros necessários que estão concorrendo ali. Tá? Agora a gente vai... Então, Júlio, deixa eu ver se eu entendi. Na separação total, não há meação, mas e na comunhão parcial? Então, na comunhão parcial, a gente já começa a observar que existem os dois tipos de bens simultaneamente. A gente tem os bens comuns, que são aqueles adquiridos onerosamente na constância, né, da união estável do casamento, e tem os bens particulares, que são aqueles que foram adquiridos por doação, por exemplo, aqueles adquiridos antes, né, de ter o casamento. Então, ou seja, se João e Maria são casados, João vem a falecer no regime da comunhão parcial e o bem foi adquirido onerosamente na constância do casamento, a Maria vai ter direito. No caso de ser na separação total, conforme foi a pergunta anterior, ela não terá direito à meação, ela terá direito à herança, ok? Vamos para a próxima pergunta, que veio lá de Pernambuco. Todos os filhos têm direito a participar da herança? Então, Aline, conta pra gente aí. Então, Júlio, nesse caso, sim, a resposta é sim. Todos os filhos, independentemente do vínculo, seja ele sanguíneo, afetivo, socioafetivo, até aqueles filhos, né, reconhecidos fora do casamento, né, muitas vezes a gente sempre conhece aqueles casos que tem pessoas que têm filho através de relação extraconjugal. Todos esses filhos têm direito sim à herança e de estar participando da partilha dos bens posteriormente.
né? No caso, o Código de Processo Civil, ele traz pra gente, no artigo 1814, 3 situações que podem ocorrer a exclusão dos herdeiros necessários, né? No caso, seria os filhos, porque trata a pergunta. A primeira situação que é trazida pelo Código é a respeito daquele herdeiro que ele comete homicídio ou tentativa de homicídio contra a pessoa que está deixando a herança. Né? Um caso muito famoso, que é muito comentado até nos dias atuais, é o da Suzane von Richthofen, né? Que ela tentou contra a vida de seus pais de forma bárbara e depois, posteriormente, teve uma sentença julgando ela uma pessoa indigna de estar recebendo a herança dos pais dela. A segunda situação que o Código traz pra gente é a respeito daquele herdeiro, né, que calunia, que tenta contra a honra, né, da pessoa que está deixando a herança. E a terceira e última situação que o Código traz pra gente seriam, então, daquelas pessoas que agem, através de meios, né, violentos ou fraudulentos para poder impedir que quem está deixando a herança, né, deixe expresso sua última vontade, no caso, o testamento. Então, nós teríamos essas 3 situações expressas no Código Civil. Interessante ver que a punição, nesse caso, não fica só na seara penal, mas também na civil. Exatamente, Júlio. Eu acho isso extremamente assim, importante e justo também. Então, explicado, né? Vamos para a próxima pergunta. Dessa vez, a pergunta é do Fernando, ele é do Espírito Santo. E eu vou pedir para o Daniel responder para a gente. Daniel, o Fernando perguntou o seguinte: preciso obrigatoriamente deixar algo para os meus familiares ou posso definir qualquer herdeiro no testamento? Então, Fernando, o Código Civil ele traz a previsão da herança legítima. Isso significa resguardar pelo menos 50% para os herdeiros necessários, que são ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro. Os outros 50% eles podem ser vendidos, podem ser dispostos de acordo com a vontade do testador. Gente, infelizmente chegamos ao final de mais um Pode Isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham superado a expectativa. Queria agradecer a cada um de vocês por estar, se dispuserem a responder as questões que nós eventualmente respondemos e aguardo vocês no próximo. Não esqueça de curtir, compartilhar o Instagram @podeisso, APS, salvo engano, e que a gente está lá disposto a tirar as dúvidas de vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.